Quando a gente fala sobre miopia, a primeira coisa que as pessoas pensam é sobre a necessidade de usar óculos ou lente de contato, ou então até mesmo cirurgia refrativa. E muita gente, nesses casos, fala assim, muita gente pensa assim: ah, doutor Gilson, eu não quero usar óculos, eu tenho medo de usar lente de contato, eu tenho medo também de fazer cirurgia refrativa. Ou tem pessoas que falam: doutor, eu quero fazer cirurgia refrativa. Cada pessoa de um jeito. Tem gente que fala assim: eu tenho um amigo que fez, ficou uma beleza, ele usava óculos num grau muito forte e hoje ele nem usa óculos mais. Eu também quero fazer esse tipo de cirurgia, cirurgia refrativa. Olha, o ponto aqui nem é analisar sobre como a gente vai fazer o paciente míope enxergar bem. O ponto nem é esse. E é verdade, um paciente que tem miopia, ou ele vai enxergar bem usando óculos, ou usando lente de contato, ou até mesmo fazendo cirurgia a laser. Mas de alguma forma a gente precisa fazer esse paciente enxergar. Só que hoje, no vídeo de hoje, não é isso que eu quero analisar com você. Eu quero mostrar um ponto muito importante, que a gente tem que lembrar quando o paciente é míope, principalmente os pacientes que têm um grau alto de miopia. E na semana passada, no vídeo da semana passada, eu falei sobre os cuidados que o paciente míope tem que ter com a retina. Assiste esse vídeo porque ficou muito bonito. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre os cuidados que o paciente míope tem que ter em relação ao glaucoma, um assunto muito importante. O tema de hoje é esse: a ligação que pode existir entre a miopia e o glaucoma. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Na semana passada, eu expliquei um pouco sobre os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela tem miopia, principalmente quem tem miopia alta. E claro, cuidado todo mundo precisa ter, todo mundo, mas quem tem alta miopia precisa redobrar esse cuidado. A nossa visão é um bem precioso demais para a gente simplesmente não dar atenção. Eu tenho muitos pacientes que por várias razões tiveram complicações oculares, acidentes, doenças infecciosas, enfim, coisas graves, situações difíceis. E olha, assiste um vídeo meu sobre a toxoplasmose, uma doença muito importante que pode causar problemas graves na visão. Assiste esse vídeo, porque ele é muito importante. Bom, o que eu quero te mostrar, o que eu quero mostrar aqui hoje é que o paciente míope, e mais uma vez, tá? Principalmente o paciente automíope, ele precisa ter alguns cuidados. E a outra coisa que eu gosto de conversar com os meus pacientes é sobre o glaucoma. A miopia, e quando eu falo miopia, mais uma vez, tá pessoal? Quanto maior o grau de miopia, mais importante. Os pacientes que têm um grau alto de miopia, a gente precisa ter atenção redobrada em relação a eles. Se a gente comparar indivíduos normais, a pressão intraocular vai ser maior em pacientes míopes do que se a gente comparar com pacientes hipermétropes ou ainda nos pacientes hemétropes, que são aqueles pacientes que não têm nenhum grau. E é importante frisar, é importante dar atenção aqui. Essa detecção das alterações que acontecem do nervo óptico por causa do glaucoma é mais difícil no paciente míope. E com isso, a gente poderia talvez, vamos dizer assim, a gente poderia retardar um diagnóstico correto do glaucoma, ou até mesmo fazer esse diagnóstico de forma errada. Então, se a gente considerar que a miopia vai ser um fator de risco para o glaucoma, a gente tem que ter muita atenção com esses pacientes e acompanhar mais de perto. Mas alguém pode falar assim: como assim, doutor Gilson? Acompanhar mais de perto? O que é isso? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: fazer os exames de forma regular, medir a pressão do olho, avaliar a espessura da córnea, e eu tenho um vídeo que eu falo só sobre esse assunto, córnea fina, um vídeo muito importante. Assiste esse vídeo, vídeo que realmente tem toda a ligação com o assunto de hoje. O que mais ligado a isso? A gente tem que avaliar a córnea, avaliar o fundo de olho, campo visual, curva de pressão, tem um exame que chama OCT, que é um exame importantíssimo no acompanhamento do glaucoma. Tem um outro exame que chama gonioscopia. E muitas vezes a gente faz um teste que chama teste de sobrecarga hídrica. É um teste importantíssimo também para a gente avaliar o pico de pressão nos olhos. É um teste rápido, é um teste simples, que ajuda demais no diagnóstico e no seu segmento do glaucoma. Com isso, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente precisa acompanhar, são vários exames que a gente faz, são vários. Todos eles no sentido de dar para a gente o máximo possível de informações sobre os olhos de cada paciente, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso possível e começar um tratamento mais adequado para cada caso. Isso quando for necessário, claro.
Isso é muito importante, quando for necessário. Bom, o que eu quero que você memorize hoje? Pacientes que têm miopia, grau alto de miopia, eles precisam fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. A gente precisa acompanhar. A gente tem que avaliar retina e glaucoma, sempre, sempre, sempre. O glaucoma é uma doença que tem ligação principalmente com a pressão dos olhos e é uma doença que pode levar à cegueira se não for tratado corretamente. Então, a gente precisa acompanhar de perto esses pacientes. Isso é muito importante. Combinado? E antes de deixar uma mensagem para você, eu quero te lembrar também do meu Instagram. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo aquilo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto muito de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e eu faço uma gravação rápida, ali mesmo, ali nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Eu deixo a resposta ali nos stories ou em forma de reels, por exemplo. Enfim, é uma ferramenta que eu uso muito. Acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então eu uso muito. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importante para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Olha, muita gente me pergunta no consultório o que a gente precisa fazer para ter uma boa visão pela vida toda. O que eu sinto é que não dá para a pessoa ficar preocupada só com um dos 5 sentidos. São 5 sentidos, a visão é um deles. Ah, doutor Gilson, mas é que a visão é o nosso principal sentido. O que seria de nós, o que seria da gente sem poder enxergar o mundo? E olha, para quem fala isso, eu sei que muita gente pensa assim. Mas além da visão, a gente precisa também, a gente tem que pensar em tudo, nos 5 sentidos que a gente tem, na nossa alimentação, naquilo que a gente fala, na forma de tratar as pessoas, basicamente em tudo, mas principalmente naquilo que a gente faz, no dia a dia da nossa vida. Não adianta a gente falar uma coisa e ser outra, e muitas vezes o problema nem é aquilo que entra pela nossa boca, ou seja, a nossa alimentação muitas vezes é aquilo que sai pela nossa boca. Até isso a gente tem que ter atenção. A gente precisa cuidar das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, no dia a dia mesmo. É todo um conjunto. Então, eu acredito nisso, eu acredito nessa complexidade, nessa totalidade. Eu posso estar enganado. Eu quero saber o que você acha sobre esse assunto, como que você pensa. Me fala, deixa aqui nos comentários. Combinado? E eu tenho falado também que atualmente o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. É possível a gente conseguir ter uma visão perfeita pela vida toda. Basta a gente seguir as orientações. E da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. Quem quiser compartilhar, vai ajudar muito nesse trabalho. Grande abraço!